Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus. Somos bem-vindos à presença do bom Deus. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que acolhemos a todos em amor. Tem início o culto do nosso Deus. E nós dele tomamos parte, envolvidos numa atmosfera de santa alegria e paz, pois este é o tempo que o Senhor nos deu e nele muito nos regozijamos. Convido você desde já a abrirmos os nossos corações e lábios para bendizermos ao Senhor com um canto de exaltação ao seu santo nome, um canto de adoração e louvor ao Deus Uno e Trino. Aleluia ao Deus Triuno é o título do cântico de número 9 do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Feche seus olhos, corações ao alto, busquemos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque nos concedes estarmos uma vez mais unidos em amor, pelos laços da cruz, e no mover do Espírito Santo, tomar parte nesta doce celebração. Como é boa e como é agradável esta hora, e como nos faz bem. Como é bom nos sentirmos ligados a Ti e aos nossos irmãos, realizando aquilo para que fomos feitos, pois somos feitura das Tuas mãos, criados por Ti mesmo, para o louvor da Tua glória eterna. E é assim, imbuídos deste Espírito, que exaltamos-Te, bendizemos-Te, glorificamos-Te e honramos, ó Deus. E tudo isto fazemos na mediação de Cristo Jesus, Teu Filho bendito, nosso Salvador. Amém. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens. Esse é o tema do canto do coro Aidé Moraes, célebre obra do compositor Johann Sebastian Bach, sua cantata de número 147, nas vozes do coro, sob a regência da maestrina Helen Heinz e com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Ouçamos-los.
convido você, onde você está, a tomar nas mãos a sua Bíblia e abri-la comigo no livro dos Salmos. Passamos a leitura do Salmo indicado pelo lecionário cristão para este terceiro domingo do tempo chamado comum. É o Salmo de número 62, no qual nós leremos desde o versículo 1 ao versículo número 8. Estamos no Antigo Testamento, estamos no livro dos Salmos, no Salmo de número 62, lendo desde o versículo 1 ao versículo de número 8, palavra que diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. De Deus depende a nossa salvação. Ele é a nossa forte rocha. Ele é o nosso refúgio. Nele podemos e devemos confiar em todo o tempo. É o que nos ensina o salmista na palavra do Salmo que lemos. E estas palavras nos inspiram a fé e a oração. E é neste mover que adentramos um tempo de contrição, um tempo de recolhimento. E se você puder fazê-lo onde se encontra, dobre agora os seus joelhos. Baixe a cabeça, feche os olhos. Tenha alguns instantes de silêncio para conversar com o Pai Celeste no íntimo do seu coração. Exponha a Ele os seus anseios e inquietudes, a sua petição, e o faça na certeza de que muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo, na plena convicção de que a nossa prece não ficará sem resposta. Busquemos a Deus, façamo-lo contritos. Senhor Deus, Tu sabes de todas as coisas, e nosso pecado não Te é oculto. Temos dele consciência pelo agir do Teu Espírito, que nos persuade acerca da justiça, do juízo e da necessidade que temos do Teu perdão. Rogamos-Te, Senhor, que uma vez mais, renovados na Tua bênção e na dádiva do Teu perdão, sejam renovadas sobre nós as Tuas graças, a fim de que prossigamos nesta caminhada contigo, sempre trilhando o caminho que é Teu. Não queremos nos desviar das veredas da justiça, por amor do Teu nome, e sabemos que só sendo guiados pela Tua boa mão é que teremos bom êxito nesse mistério. Dirige, portanto, Senhor, a nossa jornada, ó bom pastor das nossas vidas, e dá-nos, Senhor, viver de forma reta, digna diante dos Teus olhos, a fim de que nossas vidas sejam agradáveis à Tua vista e glorifiquem o Teu nome, servindo ao cumprimento da Tua vontade boa, perfeita, agradável e santa aqui nesta terra onde nos puseste. Abençoa também aos nossos queridos todos e estende o Teu favor àqueles cujos nomes e semblantes em pensamento elevamos a Ti em oração. E que todos, a uma, tocados pela Tua graça, venhamos a bendizer-Te, exaltar-Te, a glorificar-Te, não apenas de palavra, mas com a inteireza de nossas vidas, por tudo aquilo que és, por tudo aquilo que fazes.
Essa é a nossa prece e nós a entregamos a Ti no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu por nós, mas vive e reina eternamente, o Salvador bendito. Amém. Cristo é a nossa rocha eterna. E este é o título do cântico de número 136, Rocha Eterna, no Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. O ano de 2023 foi marcado por grandes desafios enfrentados pela nossa instituição, mas em cada um deles logramos alcançar vitória no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. E tudo isso que pudemos realizar, realizamos graças à fidelidade de Deus, manifesta na fidelidade dos irmãos na entrega de seus dízimos e ofertas. É na liturgia que Deus nos concede esta oportunidade, o ato do ofertório, para reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do seu reino, de nos fazermos partícipes desse mover que é seu, servos úteis e relevantes para que a obra do Senhor siga sempre avançando. E para participar desse momento, você pode se servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente. Através deles, consegue realizar seu Pix, transferência, depósito, tudo da forma mais prática e segura. Participe, envolva-se, seja uma bênção na vida da igreja, pois, por certo, a igreja é uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre esses recursos com o seu poder. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, trazendo nas mãos os nossos corações, que a Ti ofertamos, a inteireza de nosso viver e recursos materiais, dízimos, ofertas que provêm de Ti, como toda a sorte de bens que de Ti podemos gozar. Nós suplicamos, ó Senhor, que abençoes estes recursos. Nas Tuas mãos, prosperem e sirvam para o prosseguimento da Tua obra, o avanço do Teu reino, a glória do Teu nome e a bênção de muitos. Abençoa também a cada ofertante, dizimista, que jamais lhes falte o sustento de todos os dias, nem tampouco um coração agradecido e lábios transbordantes de louvor. Essa é a nossa petição, feita no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia mais uma vez. Se você tiver uma Bíblia consigo, abra-a comigo no Evangelho de Lucas. Estamos visitando o Novo Testamento, portanto, abrindo em Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Encontre em Lucas o capítulo de número
14. E nele nós vamos ler desde o versículo 1 ao versículo 6. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 14. E a nossa leitura se estende do versículo número 1 ao versículo de número 6. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem da Escritura, onde se lê assim. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A caminhada de Jesus é marcada por episódios em que coloca-se o grande mestre em rota de colisão com certas práticas da religião judaica de seu tempo. E o faz no sentido de apontar um caminho mais elevado para a vivência da espiritualidade. Há alguns que observarão estes acontecimentos e dirão: olha, parece que Jesus está brigando com a lei dos judeus, quando, a bem da verdade, o que ele está fazendo é cumpri-la e mostrar-nos um modo como equivocadamente podemos lidar com a mesma, que deveria ser para nós um instrumento de bênçãos e libertação, mas por seu mau uso acaba por converter-se em ferramenta de maldição e escravização. É por isso que nós vamos olhar para o texto de hoje e perceber através dele mais um exemplo dado-nos pelo Mestre Jesus acerca do modo como Deus age e deseja que procedamos no diálogo existencial que travamos com a sua santa lei. Vamos, portanto, revisitar o texto e agora apreciar com um pouco mais devagar os detalhes desta narrativa. Se você tem ainda a sua Bíblia aberta e ao alcance das mãos, estaremos agora pousando o nosso olhar novamente sobre o texto. Se fechou por descuido o livro sagrado, abra-o de novo e mantenha-o aqui acessível ao alcance da vista. Estamos em Lucas, capítulo 14, apreciando o trecho que vai do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz-nos o relato que era aquele um dia de sábado. E esta informação não visa apenas nos situar quanto à semana, não é apenas um dado cronológico, mas um dado muito relevante do ponto de vista teológico e uma importante chave de leitura para entendermos a dinâmica do que está acontecendo e do que será dito por Jesus. O sábado era o dia sagrado para o judaísmo e, em verdade, ainda o é, estabelecido por Deus na própria Torá, nos 10 mandamentos, como o dia do descanso. Segundo as tradições judaicas, neste dia nenhum trabalho deveria ser realizado, salvo o serviço religioso. Deveria ser este um dia dedicado ao descanso e à devoção. E tão somente isto. E é precisamente no contexto do sábado, no hebraico Shabat, que Jesus se encontra na casa de um dos principais fariseus.
Para que você perceba as implicações disto, é necessário saber quem são os fariseus. E eu explico a você. A realidade do judaísmo daquele primeiro século era já uma realidade multifacetada. E, em verdade, ainda o é. O judaísmo de então era dividido, digamos assim, em diversos partidos, como diriam alguns. Havia várias modalidades de se vivenciar a fé judaica. Havia, por exemplo, o partido dos saduceus, havia o partido dos essênios, havia o partido dos zelotes, havia o partido dos fariseus. Os fariseus eram leigos, por assim dizer, ou seja, não estavam ligados ao sacerdócio, mas que se propunham a vivenciar os valores da lei judaica de forma absolutamente rigorosa, radical, diríamos. Eram muito zelosos quanto às minúcias dos textos sagrados e, portanto, eram assim apelidados fariseus, já que a palavra remete a algo destacado, separado, distinto. E o seu modo distinto de vivenciar a fé fazia deles figuras admiráveis. De certa maneira, os fariseus exerciam liderança no âmbito da espiritualidade do judaísmo do primeiro século, porque eram figuras tidas por exemplares. As pessoas olhavam para a conduta dos fariseus e almejavam um dia serem capazes de proceder daquela maneira, que aparecia ser muito virtuosa. E, de fato, dentro desta perspectiva, era. Jesus está na casa de um fariseu, diz-nos o versículo de número 1 do texto que lemos, mas não de um fariseu qualquer. Jesus está na casa, diz o texto, de um dos principais fariseus. É neste ambiente que ele se encontra agora. No ambiente daqueles que são especialistas quanto ao cumprimento da lei e ao seu entendimento, à sua interpretação, precisamente na companhia de um dos principais deste grupo, e está ali para comer pão, diz o texto. Esta é uma forma genérica, dentro do linguajar do povo da Bíblia do Novo Testamento, de se referir à partilha de uma refeição. Aliás, algo muito significativo para aquela cultura, para aquele povo. Para o povo judeu de então, sentar-se à mesa com alguém e partilhar uma refeição com este alguém é um ato simbólico do mais profundo valor. Ele evoca uma relação de comunhão que se estabelece ali, à mesa, e é desta forma que Jesus está sendo agora acolhido naquela casa, naquele ambiente. O que chama-nos a atenção se somos um pouco familiarizados com as narrativas dos evangelhos e os acontecimentos que nos narram acerca da caminhada ministerial de Jesus. Nós sabemos que frequentemente fariseus e Jesus estiveram em polos opostos numa relação de conflito. Sabemos que muitas vezes os fariseus foram os grandes antagonistas de Jesus, de seu grupo e de seus ensinos. E é precisamente na casa de um dos principais destes que ele se encontra agora. E o versículo de número 1 faz questão de frisar com as suas palavras finais que ali Jesus estava sendo observado. As pessoas estavam prestando atenção nele, no que ele fazia,
no que ele dizia e sabemos, perante os relatos oferecidos a nós por meio dos evangelistas, que muitas vezes pessoas como estas estavam observando a fala e a conduta de Jesus, buscando nelas ocasiões de que o acusar. Já o versículo número 1, portanto, nos ambienta com relação à cena, sugerindo-nos uma certa tensão naquela atmosfera. Jesus está num ambiente que lhe impõe certos riscos, que lhe demanda uma certa prudência. E é precisamente neste cenário que os acontecimentos que são relatados desde o versículo 2 a 6 têm o seu lugar. Diz-nos o versículo 2 que naquele ambiente achava-se perante Jesus um homem hidrópico. Esse termo evoca alguém que tem um acúmulo anormal de líquidos numa parte do seu corpo. Pode ser o seu ventre, pode ser a sua cabeça, nós não sabemos dizer com precisão o local. O fato é que aquele mal possivelmente era reconhecível a olho nu, algo que saltava à vista, que chamava a atenção e que, portanto, estigmatizava aquele pobre cidadão. E é olhando para esta figura que Jesus vê ocasião de propor aos fariseus que ali estão e aos intérpretes da lei que a estes se somam, uma reflexão. É o que está registrado no versículo de número 3. Jesus se dirige àqueles e lhes pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Ora, havia uma resposta dentro da tradição judaica para este problema. Sim, porque dentro do judaísmo nós temos duas torás, por assim dizer, ciente de que o plural da palavra não seria construído assim com S, como fazemos na língua portuguesa, mas o fazemos aqui para efeitos didáticos. Dentro do judaísmo, você tem uma Torá escrita que é composta dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas você tem também uma Torá oral. A tradição rabínica foi cunhando reflexões, comentários, explicações e aprofundamentos dos ensinos da Torá escrita por meio da tradição oral. Estas reflexões, ensinos e aprofundamentos eram transmitidos oralmente de pai para filho, de professor para aluno, geração após geração, e cunharam uma rica tradição que, por fim, se viu também transcrita e hoje se faz acessível através da Mishnah, do Talmud e outros escritos. Mas o fato é que todo este material já ocupava um espaço considerável dentro da espiritualidade do povo judeu do primeiro século. E quanto a esta questão em específico, propunha um encaminhamento. Dentro das tradições judaicas de então, o que se concebia era que o trabalho de cura, a rigor, um trabalho médico, poderia sim ser realizado desde um dia de sábado se o paciente em questão incorresse em risco de morte. Se estivéssemos diante de uma questão tão grave que colocasse o paciente em risco de morte, o médico estaria autorizado a intervir, ou seja, a exercer o seu trabalho. Não fosse este o caso, todo o trabalho deveria ser adiado para o dia seguinte. Mas, veja,
esta opção, este encaminhamento, coloca-nos também diante de um certo dilema. Porque, ao mesmo tempo, a Torá nos exorta ao exercício do amor e exorta-nos a amarmos o nosso próximo na medida em que amamos a nós mesmos. Em outras palavras, o que desejamos para o nosso próximo e em favor dele praticamos é aquilo que desejaríamos para nós mesmos e praticaríamos em nosso próprio benefício. Veja a gravidade do mal que graça na vida daquele homem. Um mal na sua saúde que estigmatizava-o, porque marcava o seu corpo. Sabe-se lá que tipos de desconfortos, dores ou mal-estares poderiam advir daí da sua condição. Que tipo de dificuldades experimentava na esfera do convívio social ou no desenvolvimento das mais variadas atividades? É possível a qualquer um de nós que não partilhe deste mal e o faça naquela cultura, naquela sociedade, naquele contexto. É possível que qualquer um de nós seja capaz de mensurar o tamanho da dor, do sofrimento e das angústias daquele anônimo homem hidrópico? Será de fato questão de somenos adiar o seu sofrimento, prolongá-lo um pouco mais, a fim de cumprir um preceito religioso? E será que Deus, o autor do preceito, se alegraria com este proceder? Será que Deus, que é um pai sobremodo amoroso, que olha para os seus filhos com um olhar de bondade, ternura, misericórdia e compaixão, ficaria satisfeito em ver o seu filho sofrer por um dia a mais que fosse, apenas para ver atendido o seu preceito e o seu capricho? É nesse sentido que Jesus provoca aqueles homens e indaga-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? E diz-nos o versículo 4 que eles, ouvindo-o, nada disseram. Não conseguem responder, estão em dúvida, porque não sabem dizer com acerto aquilo que Deus espera dos seus. Mas Jesus não hesita. Ele é o Filho de Deus e age com a autoridade que recebeu do Pai Celeste. Age cumprindo a sua vontade boa, perfeita, agradável e santa. E diz no versículo 4, o nosso texto, que tomando aquele homem, o curou à vista de todos e o despediu. Agora, o ato já foi perpetrado. O milagre está feito. Um homem que era estigmatizado, doravante, deixará de sê-lo. Um homem que sofria com um mal incurável em sua carne, um mal que a medicina de então nada poderia fazer para minorar, agora estava curado. Um homem que era escravo do seu mal, do seu estigma e do sofrimento decorrente, agora era liberto e poderia proclamar a sua libertação aos quatro ventos para o testemunho e a glória do Todo-Poderoso que o curou. Mas aqueles homens nada diziam. Não se ouve um glória a Deus, não se ouve um aleluia, não se entoa um cântico, não se faz uma oração. Há apenas desconforto e silêncio e uma forte tensão na atmosfera daquele ambiente. Mas Jesus rompe o silêncio mais uma vez e insiste em provocar a reflexão para que haja mudança, para que haja libertação. E diz-nos o versículo 5 que indaga a sua audiência nestes termos: quem de vocês
Se tiver um filho e este cair num poço, não o tirará de lá, logo, mesmo que seja em dia de sábado. Imagine você que o seu filho ou o seu boi caia dentro de um poço. É dia de sábado. Você vai deixar a criança dentro do poço até o dia seguinte, por ser aquele um dia de sábado e nele não se deve trabalhar? Você acredita que dessa forma estará agradando a Deus e satisfazendo o anseio do coração do Todo-Poderoso? Você acha de fato que Deus terá prazer num culto perpetrado de forma tão desumana e tão insensível e tão marcada pelo desamor? Parece que a resposta para esta questão é demasiado óbvia e nós nem sequer precisamos enunciá-la, posto que é sabida em nossos corações. Trata-se de uma questão ética muito basilar. Mas insiste o evangelista no versículo 6, a isto nada puderam responder. E quando nada respondem, insistem em manter-se silenciosos diante de uma questão tão grave e absurda quanto esta que se vê aqui, vemos a gravidade do mal que graça em seus próprios corações. O Deus a que cultuam já não é mais o Deus bíblico manifesto na face amorosa de Jesus de Nazaré. É antes uma figura que não conseguimos reconhecer como dotada de qualquer traço de humanidade. Um tirano caprichoso que, para ver os seus desígnios cumpridos e satisfeita a sua vontade, prefere ter uma criança mergulhada no fundo de um poço por um dia inteiro, ao invés de vê-la liberta e feliz. Preferiria ver um homem hidrópico perpetrando a sua dor e o seu sofrimento para que sejam atendidas as suas próprias vontades. Que tipo de autoridade é essa? Que tipo de poder é esse? Que tipo de divindade é esta que se reflete numa conduta assim? É precisamente para corrigir esta visão distorcida acerca de Deus, da sua vontade. É para corrigir esta distorção da nossa própria espiritualidade que o Evangelho nos interpela e o faz hoje, mais uma vez, para que reflitamos, para que amadureçamos e aprofundemos essa nossa relação com Deus, para que ela seja cada vez mais verdadeira, mais autêntica, mais legítima, mais autorizada e possa refletir com toda a propriedade de fato e de verdade, através das nossas condutas concretas e não simplesmente por meio das nossas palavras, a realidade do Deus amor, que nos escolheu, que fez de nós a sua morada e que deseja ver a sua amorosa vontade ser cumprida através de mim e de você. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Trazendo algumas comunicações à igreja, quero lembrar a todos que hoje, no nosso culto vespertino, às 18 horas, aqui no santuário, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Vamos comungar no pão e no cálice e receber, através do sacramento eucarístico, toda a sorte de bênçãos que Deus tem para nos comunicar através deste meio de graça que nos legou. Venha estar conosco e venha participar. Hoje, às 18 horas, aqui no santuário. E eu espero por você. Nosso pastor auxiliar, reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, acha-se em gozo de férias parciais, conforme a anuência do Conselho e direito seu. E nós estamos aguardando o seu retorno para esta próxima semana, a partir do dia 24. Até lá, prosseguimos em oração,
rogando ao Todo-Poderoso que conceda ao ministro um tempo de descanso, um tempo de refazimento de forças junto à sua família, um tempo de paz e bem, para que plenamente revigorado possa retomar as suas funções junto ao rebanho de Cristo. Sigamos em oração em favor do querido pastor e amigo. Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você a orarmos juntos, conforme aprendemos do Senhor, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Corações unidos, olhos fechados, uma só corrente de fé, numa só voz, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.